Boa noite. Estamos iniciando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Estamos aqui hoje iniciando o trabalho do Gama, né, que é um trabalho que nós retomamos no mês passado. Então, hoje, quinta-feira, estamos retomando o trabalho do Gama. Então, eu convido a todos, primeiramente, a fazermos a prece de abertura, né? Então, vamos todos serenando os nossos pensamentos. Vamos fazer a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa misericordiosa imagem. Que assim seja. Graças a Deus. Amiga Ana Rosa, que é um grupo que nós criamos há 7 anos atrás para apoiar as pessoas que passam por algum tipo de doença crônica. Como é que o Gama nasceu? Ele foi idealizado por trabalhadores da casa. Tá dando para ouvir bem aí? Tá? Ele foi idealizado por mim, juntamente com outros trabalhadores da casa, que na época haviam passado, e eu estava passando, pelo câncer. E quando eu passei por essa experiência, uma coisa que eu percebi, e depois conversando com os amigos aqui da casa, que também já haviam vivenciado essa situação, nós percebemos que falta muita informação, né? E aí foi criado o grupo, o Gama, né? Para poder dar apoio, acolhimento, informação para as pessoas que passam, né? Ou estão passando, ou que tem algum parente, algum amigo por essa situação. E assim, o que era no início um apoio para quem estava passando por câncer, nós verificamos o seguinte: infelizmente, não é só o câncer que é uma doença crônica, existem outras doenças crônicas, várias, né? Depressão, enfim. São grupos que necessitam, né? São pessoas que necessitam de um apoio, não só de informação, mas principalmente o acolhimento, o entendimento, né, do que esse tipo de doenças podem provocar, não só fisicamente, né, mas principalmente espiritualmente na gente. Então é assim que a gente criou esse grupo, com muito amor, com muito carinho e com a vontade de acolher as pessoas e trazer informações. A informação ela é muito importante, então a gente sempre procura todos os meses trazer um assunto, trazer um profissional, que hoje a gente está aqui com a Carlinha, trazer um profissional para ajudar a esclarecer, trazer informações. Mas principalmente a gente focar no apoio, né? Que é o que as pessoas precisam mais. Infelizmente, devido à pandemia, esse trabalho ainda vai continuar online este ano, mas se Deus Todo-Poderoso aí permitir, o ano que vem nós voltaremos com esse trabalho presencial
E ele se realiza todas as quintas, penúltima quinta do mês, né? Sim. Terceira, né? E a gente vai voltar com esse trabalho presencial aí o ano que vem, né? Onde a gente tem a oportunidade de conversar e de dar um apoio. Mas enquanto isso não acontece, estamos aqui também de coração aberto. Quem quiser conversar comigo ou alguém do grupo, é só entrar em contato pelo WhatsApp da Fraterna e a gente está aqui super de coração aberto e disposto a ajudar. Tá bom? Acho que eu já falei demais. Vamos apresentar a nossa convidada de hoje, né? Deixa eu Universitário São Camilo, especialista em nutrição, clínica e oncologia. Ela trabalha no Hospital 9 de Julho, na área de UTI, atua também no atendimento ambulatorial e home care, voltados para emagrecimento, qualidade de vida e manutenção e recuperação da saúde. Então a gente tem o prazer aí de ter hoje a Carlinha nos apoiando. Carla, obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. E a palavra é com você. Obrigada. Aliás, deixa eu só falar mais uma coisinha. Quem tiver perguntas, pode mandar pelo WhatsApp, né? Não, ou Posso fazer por aqui, pelos comentários. Tá. Pelos comentários do Instagram, que no final a gente vai abrir para perguntas. Então, fiquem à vontade, tá bom? Obrigada, Arlete. Eu agradeço o convite de todos, da Fraterna. É a segunda vez que eu estou aqui. Estive, acho que o ano retrasado, né? Foi. Isso mesmo. Pela palestra no Gama também, mas aqui na casa. E foi muito gostoso. E esse formato de live é legal também, que a gente consegue atingir talvez até mais pessoas, né? Do que aquelas que não... Acaba eternizando. Exato, acaba eternizando esse momento. Então, agradeço muito o convite e espero poder participar mais vezes. Bom, nós vamos falar aqui um pouquinho então sobre hipertensão e os alimentos. Hipertensão arterial, né, é uma doença crônica, é uma das mais comuns, né, que existem. Todo mundo conhece alguém que é hipertenso, né, que tem hipertensão, ou que possui a doença, né. Então, porque é uma doença crônica porque é uma doença não transmissível, né, é uma doença que a gente adquire ao longo da vida por hábitos alimentares, hábitos de vida. E genética também, né? Então, se a gente tem um pai, uma mãe, alguém na família que é hipertenso, a chance da gente ter hipertensão também é maior. E os hábitos de vida de uma maneira geral, né? A alimentação, né? Que é o que eu vou falar aqui hoje, atividade física, sedentarismo, fumar, bebida alcoólica, tudo isso influencia para quem pode não ter a predisposição genética para ter hipertensão, acabar adquirindo essa doença aí ao longo da vida, tá? Então, nós vamos começar falando qual a importância da alimentação para a nossa saúde, né? A forma com que a gente se alimenta diz muito sobre nós, né? E sobre o nosso estado de saúde de uma maneira geral. Uma boa alimentação, ela vai nos dar o quê? Energia, disposição para o dia a dia, né? Então, quando a gente se alimenta bem, isso se reflete no nosso dia de uma maneira boa. A gente tem disposição para fazer tudo aquilo que a gente precisa. Quando a gente come mal, quando a gente se alimenta de alimentos mais pesados, gordurosos, né? Aquele dia que a gente come uma feijoada no almoço, dá aquela preguicinha no final da tarde, né? Então, a nossa alimentação está diretamente ligada a isso, a disposição, a energia, a qualidade de vida. E principalmente a nos deixar mais ou menos suscetíveis a essas doenças crônicas, né? Que podem ser desenvolvidas ao longo da vida. Bom, e aí, então essa é uma forma da gente prevenir a hipertensão e até outras doenças crônicas aí, como diabetes e tudo mais. Mas e para quem já tem a hipertensão, né, que aí é o foco de hoje aqui, como que a gente faz para controlar? Além da medicação, né, que a pessoa provavelmente vai ser necessário tomar ou não, a gente vai entrar aí a alimentação por meio da dietoterapia, né? E o que é essa dietoterapia? É a terapia através da dieta, a terapia através do alimento. Aí eu trouxe uma frase aqui de Hipócrates, né, que era um médico aí, muito antigo, que é muito boa e define essa questão da dietoterapia. Que o seu remédio seja o seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio. Eu acho que todo mundo já escutou essa frase, né? E ela é muito verdadeira,
Porque através da nossa alimentação, a gente consegue controlar muitas doenças, prevenir e controlar muitas das doenças que a gente tem hoje, né? E se a gente parar para analisar, tá na nossa mão, né? As nossas escolhas alimentares. Então, é tudo a longo prazo. É diferente de, sei lá, vou dar um exemplo que não tem a ver com alimentação, tá? Mas cabelo. Você escolhe, sei lá, pintar o cabelo. Aí, em uma vezinha só, você vai lá e corta o cabelo e tá tudo resolvido. Você muda do dia para a noite, né? A sua estética e tudo mais. Com a alimentação, não. Um alimento para você mudar o seu perfil de saúde ou manter uma saúde adequada é o longo prazo que vai fazer aquilo. Então é isso que às vezes faz com que as pessoas acabam se desanimando, né? Falam, mas demora demais, mas eu não tô, mas não tá fazendo efeito nenhum, não tá acontecendo nada, só isso não vai me fazer mal. Mas não, faz toda a diferença sim, então tem que ter esse cuidado. Fazer do seu alimento sim o seu remédio, tá? Então, como que deve ser essa alimentação aí do hipertenso, né? Esse remédio através da alimentação. Diferente do que todo mundo pensa, o consumo do sal, ele não deve ser excluído, tá? Como qualquer outro alimento, o que deve ser retirado da dieta do hipertenso, que eu vou falar mais pra frente. Mas tal coisa não tem sal, mas a questão não é o sal, e sim o sódio, né? Então, o sódio é um micronutriente ali que ele é extremamente importante para diversas funções do organismo. Desculpa. Assim como qualquer outro mineral, vitamina, o carboidrato, a proteína, a gordura, todos eles têm a sua função, todos eles têm a sua importância. O que faz a diferença aí do veneno e do remédio é a quantidade, né? Então, qual é o nosso defeito? A gente peca na quantidade de sal, né? A gente peca na quantidade do sódio. O excesso dele é presente na vida de todos nós. Mesmo quem não é hipertenso não se preocupa com isso, deveria se preocupar, porque os alimentos industrializados, né? A indústria acrescenta de sódio tudo para conservação. Então, quanto mais embalado, mais sódio vai ter. Então, essa é a primeira regra que o hipertenso tem que ter em mente, né? Tudo que é em saquinho, que é enlatado, que é pronto ali, pronto para o consumo. Olha na tabelinha nutricional que tem atrás ali do alimento, no rótulo. A quantidade de sódio sempre vai ser elevada, porque ele é um conservante. Então, a indústria coloca bastante ali para deixar esse alimento preservado por mais tempo. E isso faz mal para a nossa saúde e às vezes a gente nem percebe, certo? Então, além do sal de cozinha, né, que a gente tem que tomar cuidado com a quantidade que a gente coloca quando está preparando uma comida ali, um arroz, um feijão, na salada e tudo mais, a gente tem que se preocupar com os alimentos industrializados de maneira geral, né? Com os adoçantes também, aí a gente fala agora do hipertenso com o diabético. Oi. Tudo bom? Oi. Do hipertenso com diabético. Aí é o combo, né? A gente briga no hospital, a gente vê o combinho ali. Porque o diabético usa adoçante muitas vezes, né? E muitos adoçantes têm sódio em sua composição, né? A sacarina sódica, ciclamato de sódio, né? Então tem que se atentar a isso também. Nunca. Aí eu vou mais a fundo. Já foram correndo aqui olhar o adoçante. Os bastidores estão correndo para olhar. Os adoçantes que estão usando. Tem? Aí, tá vendo? Então, tem que tomar cuidado. E aprendi esses dias também com uma colega nutricionista. Quem tem doença renal também é outro do combo aí, por exemplo. Às vezes o hipertenso que tem diabetes, tem doença renal, piorou. Porque aí tem que controlar o potássio também, que a gente vai falar mais pra frente. E muitos adoçantes também têm uma quantidade elevada de potássio. Enfim, aí fica a dica aí pra vocês que leitura de rótulo é essencial. Já tem pergunta, mas eu falei, guarda pro final a pergunta.
Enfim, então cuidado com os adoçantes, cuidado com alimentos industrializados de forma geral, o sal de adição, sal de cozinha, aditivos, conservantes e tudo mais, tá certo? E aí onde a gente encontra então, né, a maioria desses aditivos, conservantes, etc. Nos embutidos em geral, então, salsicha, mortadela, presunto, queijos, a maioria dos queijos mesmo, os mais salgados, Enfim, tudo que são conservadas ali no sal. E os molhos prontos de forma geral. Tempero, aí vem o outro X da questão. Tempero pronto. Ai, pode falar marca, né? Eu tô me sentindo. Tô achando que a bancada do Jornal Nacional mesmo, na televisão. Não vai ter que pagar pra ninguém não, né? Enfim. Caldo quinor, sazon, qualquer tempero pronto assim, só tem sódio ali dentro. Miojo, o miojo, o macarrãozinho frito e aquele pacotinho que vem pra você temperar o miojo, só tem sódio também. E aquelas sopinhas prontas? Sopa Vono. Pois é. Então, gente. Minha graça. Exato. Hipertensa, Di? Não, Não? Então, tudo bem. Então, a gente dá uma liberadinha aí de vez em quando. A Arlete tem que tomar mais cuidado. Enfim, todo esse tipo de alimento, ele tem que tomar, o hipertenso tem que tomar mais cuidado. Porque é gostoso? É gostoso. Vou falar aqui 2 gramas a 5 gramas de sódio por dia. E aí foi definido que são 2 gramas de sódio por dia para o hipertenso. De sódio, não de sal. Equivale a 5 gramas de sal de cozinha. Tá? Cada colher rasa de café tem 1 grama. Deixa eu até grifar aqui para você ver o que foi que eu falei. Vou até repetir aí para quem quiser anotar, ó. Essa live fica salva? Ah, legal. Cada colher rasa de café tem 1 grama de sal. Então, a gente pode até, quem é hipertenso, 5 colheres, tá, gente? Dessa colherzinha pequenininha. Mas é assim, do sal de adição. A gente não pode esquecer todo o sódio que a gente está consumindo nos outros alimentos, tá? Ao longo do dia. Por isso que, quanto mais natural a alimentação, melhor, né? Aquela outra máxima que falam, desembale menos e descasque mais, né? Tem o sódio natural nos alimentos também, né? Nos alimentos vegetais, etc. tem, mas a quantidade é tão irrisória, né, que nem precisa se preocupar. Tem que preocupar com a quantidade de sódio dos industrializados. Então, quanto menos industrializado eu comer, mais eu vou poder ficar tranquila ali na quantidade de sal que eu vou usar para temperar a minha comida, tá bom? Aí, sempre surge a dúvida dos sais dietéticos. Porque do mesmo jeito que existe adoçante para quem é diabético, existe o sal dietético para quem é hipertenso. Vocês já devem ter visto em mercado e tudo mais também. Nunca viu? eu conheço. A Saldite. Já ouviu falar? Até eu vou te perguntar no final, eu ia te perguntar sobre Pode sal falar. do Himalaia, sal rosa, essas coisas, se tem diferença mesmo. Sal marinho, né? O sal de cozinha e tudo mais, né? Tem pouquinha, viu? Em relação à quantidade de sódio. A gente eu parei de usar aquele sal iodado lá, parei. Na verdade, eu tenho comprado aquele sal rosa do Himalaia, mas Sim, a gente sempre procura tem menos comprar o que tem menos sódio mesmo. Eles têm né? menos sódio mesmo, tem sim. Mas, enfim, tem os sais dietéticos também, que tem menos ainda, né? Que é aquele Saldite, né? Sal light. Também tem menos. Aí o sal dietético, ele tem uma mistura com potássio. E o que acontece quando ele coloca esse potássio ali? Ele deixa um gosto mais amargo. Se alguém aí que está assistindo já usou, vai saber do que eu estou falando. E o que acontece? A pessoa, por sentir esse gosto mais amargo, coloca mais do sal dietético. Aí não adianta, né? Então, às vezes, não é uma boa troca. E como eu já falei do potássio lá atrás, né, da questão do adoçante, quem vem com o combo do problema da disfunção renal aí, além da hipertensão, não é legal usar esses sais dietéticos porque eles também têm esse acréscimo de potássio, tá certo? Então, o que eu vou usar, Carla, já que esse monte de sal aí, tal, não faz bem? Vou usar temperos naturais, né?
Vou procurar acrescentar o que mais na minha comida? Alho, cebola, salsinha, manjericão, alecrim, pimenta do reino. Orégano. A horta toda ali na comida. E isso vai realçar o sabor, né? Dos alimentos, da preparação. O sabor do próprio alimento também a gente tem que aprender a consumir, né? E aí, eu já trabalhei em instituições que a gente também fornecia e também anda bem famosa essa receitinha aí do sal de ervas, tá? E aí eu vou falar aí pra vocês a misturinha que o pessoal faz e que fica bem gostoso, que é... Aí fica a quantidade que vocês quiserem fazer. Eu vou falar 1 colher de sopa, tá? Mas pode ser 1 xícara se você já quiser fazer bastante, mas tem que ser 1 de cada, tá? 1 porção de cada. Então, 1 porção de sal, aí usa o sal grosso, tá? E pode usar o sal rosa, o sal do Himalaia, o sal que você preferir. Ou pode ser mesmo... Na verdade, é melhor o sal grosso, porque a gente vai colocar tudo isso no liquidificador para bater. 1 porção de manjericão seco, todas as ervas têm que ser desidratadas, tá? 1 de orégano, 1 de salsinha e 1 de alecrim, né? Então, são 5 ingredientes: o sal, o manjericão, o orégano, a salsinha e o alecrim. 5 porções iguais de cada um. Colocar no liquidificador, triturar, misturar bastante e usar essa misturinha no lugar do sal. Vai salgar da mesma forma que eu usar somente o sal? Não vai, mas já vai me dar um sabor diferenciado e vai ressaltar o sabor dali do meu alimento. Eu trabalhava numa instituição que a gente dava para os pacientes hipertensos toda a refeição. Um sachêzinho não, né? Um potinho com esse sal para eles colocarem. E dava bastante resultado. Porque no hospital, quem é hipertenso, a gente fornece a alimentação que a gente cozinha sem sal nenhum, que é difícil, né? Porque enquanto tá cozinhando ali que ele pega o sabor, né, do sal. E a gente sempre manda o sachê, né, pra pessoa acrescentar. Então, ao invés da gente mandar o sachê de sal, a gente mandava esse sal de ervas e fazia muito sucesso. O pessoal queria receita e tudo mais. É bem gostoso e é uma ótima alternativa para usar outras coisas que não sejam só o sal, usar outros tipos de ervas, né? Bom, outra coisa que é essencial para controle da pressão arterial é o controle de peso, né? O peso está diretamente ligado a níveis pressóricos aumentados. Nossa amiga Arlete perdeu muito peso recentemente. Ela é diabética e pertence a mim. Eu vou fazer um estudo de casa aqui na live, aproveitar que você me apresentou. Mudou a sua pressão? Você percebeu? Mudou. Eu não tomo mais remédio para pressão. Ai, ó, não precisa mais da medicação. Não tomo mais a medicação para pressão. A diabetes melhorou muito, muito, muito. Consigo controlar ela bem agora. E de hipertensão já não tomo mais remédio, não preciso mais. Não precisa mais, não, né? Nada. Então, E a diabetes melhorou muito e foi reeducação alimentar. Foi, então. 19 quilos a menos. Bastante, parabéns. O peso está diretamente ligado ao controle dessas doenças crônicas, né? E a pressão principalmente, né? Pensa assim, ó. Vamos um pouquinho mais a fundo. A pressão, o que é? É a pressão que o sangue está passando ali no coração e nas veias e tudo mais, né? A força com que esse sangue passa. Então, a gente tem veia no corpo todo e tudo mais. Quanto mais gordinho a gente tá, mais pressão a gordura tá fazendo ali nos vasos, no coração, por onde o sangue tá passando, né? Então, mais força esse sangue vai ter que fazer para passar e para chegar onde ele precisa. Então, quando a gente perde o peso, ele fica ali, vai deixar da passagem do sangue, o coração vai ter que trabalhar mais e a pressão vai aumentar. Então, o controle do peso é essencial. Então, é necessário quem está acima do peso emagrecer e chegar ali no seu peso ideal, tá certo? Bebidas alcoólicas. Bom, bebida alcoólica deve ser evitada também para indivíduos que têm hipertensão, porque o álcool também naturalmente faz a pressão subir. Mesmo para quem não é hipertenso, né? Quem não é hipertenso, bebe, a pressão sobe. Então, quem já é hipertenso, que já tem a pressão alta, vai subir mais ainda. Então, evitar de qualquer forma. Em excesso piorou, né?
Então, assim, o recomendado também pela Diretriz Brasileira de Hipertensão de 2020 é aquela famosa uma tacinha de vinho e acabou. Que dá uma tacinha de vinho, uma cerveja, uma porçãozinha assim apenas, né? Pra gente também não falar que nunca ninguém mais vai beber nada. Mas cuidado com o excesso sempre, que é o que eu tô falando, né? Desde do começo da live. Atividade física, não. Então o sedentarismo é terrível para qualquer pessoa, né? E independente de hipertensão ou não, de qualquer tipo de doença crônica ou não, praticar atividade física é essencial. A diretriz recomenda que os indivíduos hipertensos, né, pratiquem ao menos 180 minutos de atividade física por semana, né? Que é aquela questão do dividir os 30 minutos aí por dia, incluindo exercícios aeróbicos, exercícios de força, né? Que é o que? Musculação, crossfit, lá levantar os pneus. É importante, né, gente? Porque Caminhada também ajuda, né? Ajuda, Então tá bom. exercício aeróbico. Só que eu tenho feito. Tá ótimo, melhor bom. do que nada, né? Auxilia na redução, por quê? Auxilia na redução do peso já, se necessário, né? Se a pessoa está acima do peso, naturalmente já vai reduzir o peso e também, consequentemente, já vai auxiliar no controle da pressão. Então, é um método não medicamentoso também para o controle da pressão arterial. Certo? Tabagismo. Quem fuma tem que parar de fumar. O cigarro, né, a nicotina, causa vasoconstrição, que é o que eu tô falando, né, da questão dos vasos sanguíneos ficarem mais apertadinhos ali e o sangue ter mais dificuldade ali para passar e o coração ter que fazer mais força para bombear. Então, é outro fator de risco para quem não tem hipertensão desenvolver e quem já é hipertenso fazer com que essa pressão aumente, né? Então, agrava o quadro e tudo mais. Então, quem fuma, o ideal é parar. Porque a gente sabe que não é fácil também, né? Então, procure ajuda, procure um médico e tudo mais o que for necessário. E uma coisa que eu achei muito legal, que dessa vez a diretriz colocou, foi a questão da espiritualidade, né? E eu trouxe até exatamente a frase que eles escreveram lá, que dentro de um conceito de espiritualidade que transcende a religiosidade, mas que significa um conjunto de valores morais, emocionais, de comportamentos e atitudes com relação ao mundo, temos evidências crescentes de seus benefícios em termos de mortalidade e particularmente de controle pressórico. Ou seja, a gente acreditar em algo, ter fé, isso tudo, né, traz uma calma, alimenta de alguma forma e diminui a ansiedade e faz com que naturalmente esses níveis pressóricos aí de quem é hipertenso também se reduzam, né? Eu achei super pertinente e super bacana, porque as pessoas falam, né, que medicina e fé não combinam, mas combinam sim, e cada vez mais a gente vê o quanto a medicina está andando mais lado a lado da fé e da espiritualidade, mostrando o quanto isso é importante para a saúde, né? Porque saúde não é só você estar com os seus exames de sangue tudo bem, você tem que estar com a saúde, tem que ser vista de modo mais amplo, né? A sua saúde psíquica, a sua saúde social, como você se relaciona com as pessoas, né? Sua saúde espiritual. E eu achei muito legal eles terem colocado isso na diretriz. E eu achei pertinente trazer aqui pra gente falar. Bom, aí eu falei bastante do potássio, né? Que quem tem a questão do problema renal associado aí tem que tomar cuidado. Porém, quem não tem que cuidar para não ingerir em quantidades abaixo do que é o necessário também, porque o potássio ele também tem um papel importante na regulação da pressão arterial. E geralmente os hipertensos tomam muito diurético, né? É verdade. E aí vai toda hora no banheiro. Não esquecer da hidratação correta, então vai lá, toma água, né, sempre para repor esses eletrólitos e consumir alimentos fontes de potássio para repor esse potássio ali que é perdido na urina, né? Então feijão, alimentos crus. Temos perguntas?
Temos Tem sim. várias Tem perguntas, né? várias. Interferem na pressão arterial? Então, os níveis de açúcar, quem é diabético deve se preocupar, né? O hipertenso barra diabético tem que tomar cuidado com o açúcar. E o sal está diretamente ligado por tudo isso que eu falei, pela quantidade de sódio e tudo mais. Influencia diretamente. Então tem que tomar muito cuidado com a quantidade de sal que se consome. O Michel, ele perguntou pra gente o seguinte: e quando a pessoa é teimosa e não para de comer mal? Aí é um caso muito difícil, Michel. Ele até complementa, ele diz: eu detesto sal, posso ficar sem comer sal? Olha, como eu falei, eu vou saber, todos os nutrientes é importante, né? A gente não pode ficar sem comer nenhum. Se eu falar pra você, pode ficar sem comer sal? Pode, porque você vai conseguir o sódio por outros lugares. Porque eu duvido que você não consome nada que seja industrializado, nada que não tenha um sódio de outro lugar. Você não pode ficar sem consumir sódio, você precisa, seu organismo precisa do sódio, né? Nas quantidades corretas, certo? Mas será que ele é hipertenso? Michel, diz aí pra gente se você é hipertenso. Você é hipertenso? Né? Porque extremismo, gente, não é bom, né? Nem para um lado, nem para outro. Então, assim, tem os casos das pessoas que são teimosas e não querem, não se cuidam, né? Eu conheço muitas. Eu sou casada com um. Então. Que Ele não é hipertenso? Então não tem necessidade de parar de comer o sal. Não tem necessidade não, Michel. Ele disse que não gosta, né? Que ele pode ficar sem comer. Porque ele não gosta. Ele não gosta de sal. De sal de adição, será que ele quer dizer? Aí ok, tipo, acrescentar o sal, assim, não tem problema ficar sem. Você não pode eliminar de qualquer forma. E até, gente, sal é uma coisa tão impossível da gente eliminar, né? Se fosse uma coisa tão fácil assim de tirar, a gente não ia ter tanto hipertenso assim, né? Então, não quiser colocar de adição, não tem problema não. Não preocupe com isso. Perfeito. O que mais? Bom, vamos lá. Quem tem pressão alta pode comer ovo frito? Pode comer ovo frito. Sem sal. Sem sal, brincadeira. Com pouco sal. A questão da fritura, a gente tem que cuidar para quê? Vou comer fritura o dia inteiro? Não vou. Tenho que lembrar que eu vou ter uma doença, que eu já tenho uma doença crônica. Se eu tenho hipertensão, eu já tenho uma doença crônica. E aí aquela questão de uma coisa vai puxando a outra, né? O risco de desenvolver uma dislipidemia, de aumentar colesterol e etc. também vai ficando maior. Então tomar cuidado com a quantidade de gordura desse restante desse dia aí, a quantidade de sal que vai colocar nesse ovo. Mas pode sim, nada é proibido, tudo com moderação. Como eu posso substituir o sal? Acho que você já deu uma... Isso, né? por outros temperos, né? Que não sejam industrializados, por outros temperos naturais. Essa diquinha do sal de ervas aí é muito legal. Testem e depois vocês me contam. Eu vou até te dar um exemplo. Em casa, meu marido é hipertenso e é vício de sal, porque senta, nem experimentou a comida e já tá tacando sal em cima. É vício. Ó, Florinha. E a gente... Te pego. E a gente tem trocado, como eu te falei, a gente agora tá usando o sal do Himalaia e tal, e muito tempero. E ele parou com isso, porque tá sentindo mais o sabor dos temperos mesmo. Então, isso é uma coisa muito importante, gente. O nosso paladar, ele é adaptável. Totalmente adaptável. Só que a gente tem que estimular, né, novos sabores. Se a gente só tá ali, a gente tem mania do quê, gente? A gente fica só no doce e salgado. Doce, salgado, doce, salgado. Nossa língua não está habituada, né? Nossa boca não está habituada no azedo, no amargo. Então, quando chegam esses outros tipos de temperos, essas coisas que puxam às vezes mais para um azedinho, para um amargo, para uma outra coisa assim, a gente estranha. Mas porque a gente não tem o hábito. Então, é importante comer esse tipo de coisa. Tomar... vai falar, para com isso. Mas sim, tomar um café sem açúcar, começar a experimentar, ou vai diminuindo de pouquinho para ir acostumando o paladar. Escolher um chocolate do mais amargo.
ir diminuindo o sal daquilo que come, porque senão a gente vai ficar sempre só no doce salgado, doce salgado, doce salgado, e quando precisa mudar, né, infelizmente aparece uma patologia como essa, que você é obrigado a mudar seus hábitos alimentares, aí sofre, né? É como na espiritualidade, não vai pelo amor, vai pela dor? Exatamente, exatamente. Ok. Tem algum chá que hipertenso não pode tomar? Então, chás que são chá verde, chá preto, chá de gengibre em excesso, esses chás que causam mais arritmia, né? A gente pede para o hipertenso evitar, assim como a cafeína, né? Que eu acho que tem ali cafeína causa arritmia? Em excesso, sim, né? Então, assim, não é até a gente estava conversando antes, Edi, aí pensando melhor, a questão não é nem a quantidade de café que se toma. Hoje em dia tem muito suplemento com cafeína, né, que o povo toma. É termogênico, que tem muita cafeína e tudo mais, praticantes de atividade física. Idade? Então, aí é a pegadinha. A Coca Zero... Assim, né? É 0 calorias. Só que olha lá o rótulo dela, ela tem mais sódio do que a Coca normal. Então, para o hipertenso, ela não é uma boa troca, né? Só Coca normal. Se não for diabético, sim. E aí? Aí fica ali, ó. Então, aí no meu caso, nada de Coca. No seu caso, amiga, não. Nada de Coca. Brincadeira. Toma um pouquinho. Entendeu? Um pouquinho não vai fazer mal, né? O problema são as pessoas também, que eu conheço certas pessoas que tomam litros de Coca-Cola por dia, né? Não, isso é não. Não, meu Aí tem que tomar cuidado, porque zero, diet, etc. Isso faz mal ao hipertenso? Sim, todos os condimentos aí, que nem a gente falou aí, temperos prontos, etc. O nível de sódio lá em cima, nas alturas, tem que ser... Esses têm que ser eliminados. Esses têm que ser eliminados. Porque a gente tem tem os temperos naturais para usar, né? Qual a necessidade de ficar usando caldo quinor, sazon e etc? Não tem necessidade, né? Esse é bom para tirar. Maravilha. Bom, e aí eu tenho aqui. Que tipo de doce o hipertenso pode comer? Se o hipertenso não for diabético, ele pode comer doce, não tem problema. É só se atentar aos doces industrializados que vão ter sódio de qualquer forma. De qualquer forma, exatamente. Entendido. Mas não tem nada e cuidado com a quantidade também, o excesso e tudo mais. Perfeito. Mais alguma perguntas, meninas? Não, eu tenho. Pode falar. Qual adoçante é indicado? Se quiser repetir, se vocês escutaram. Qual adoçante é indicado? No que você usa adoçante? Não sei. Quase nada. Então. Eu uso direto. Você usa muito? Café. Primeiro. Não, eu ia falar assim. Um café. Então, o ideal é a gente tentar consumir as coisas sem adoçar. Carla, aquele açúcar fit. Também tem bastante sódio. Eu gosto do xilitol. Xilitol. Eu gosto bastante do xilitol. O stevia eu gosto também. Eu gosto mais deles. Esse daí que você me mostrou, mas para quem é hipertenso, ele é muito ruim, né? Para você não tem problema não. Você pode consumir. Não tem problema não. Sem ser em excesso de qualquer forma. Exatamente. Ok, legal. Você acabou de perguntar se stevia pode. Sim, stevia é bom. Eu gosto do stevia. Tem uma pergunta do Michel, não sei se você pega aí, tá? Aham. A pergunta do Ele Michel. tá perguntando se mel é bom. Mel? Sim, não tem problema não. Para hipertenso não tem problema nenhum. Pode consumir mel. Pode consumir. Mel é bom, própolis é bom. Dá soninho. Aí, ó, já tô entrando em outros temas. A sua pergunta achei legal. Então, tem umas perguntas aqui que eu até esqueci, que foram minhas sobrinhas, mães que perguntaram. Pode falar. Salgadinhos faz mal para as crianças? Muito!
Massa industrializada de bolo. Ah, então, também não gosto muito. Será que a pergunta dela está saindo aqui? Repete. A Edi tá perguntando ali se massa industrializada de bolo faz mal. Faz mal, né, A Edi? cunhada que pediu para perguntar, salgadinhos faz mal para as crianças? Salgadinhos faz mal para as crianças. Eu entendo que seja salgadinhos de pacote, Sim, né? de pacotinho. Sim, com certeza, né? Nossa, aquilo tem muito sódio, né? Muito sódio, muito corante, tudo errado. As nossas NutriDped que estão me assistindo aí, se estão, deve estar tudo nervosa. Elas estão com colesterol alto. Olá, conheço meu irmão também, se meu pai tá me assistindo aí, ó. Enfim, tá vendo? As crianças de hoje em dia já estão com colesterol elevado, com diabetes. Não, é só. Exato. Exatamente. Então, aí você Nós adultos, é o mais fácil, não sei o que, né? Sim. E aí, o paladar dele é o que eu tava falando de paladar, tá se desenvolvendo. Se eu já tô desenvolvendo o paladar dessa criança, só oferecendo salgadinho, Coca-Cola, doce, como que depois para mudar aquilo ali é uma luta, é uma guerra. Tem como? Obviamente tem como, né? Então tenho que fazer o quê? Eu tenho que procurar uma nutricionista, especialista, que entenda de pediatria, que saiba lidar com mães, né? Porque o problema ali geralmente está na mãe, na criança. Exatamente. Porque tem que começar a mudança ali, geralmente a mudança tem que ser feita na família como um todo, né? Mas é possível sim, só que tem que começar certo já, porque se começar errado, para mudar depois, dá muito mais trabalho. E aí, essas crianças de hoje em dia aí, que já começam com colesterol alto, com diabetes e tudo mais, que tipo de vida adulta vai ter, né? E é culpa nossa isso, porque a gente, para querer facilitar o nosso dia a dia, né, a gente acaba influenciando eles de maneira errada. tem caso até de adolescente já com hipertensão, né? Tem muito, tá cada vez mais comum, gente, cada vez mais comum. Já é algo há tanto tempo. Exato, tá cada vez mais comum. E o sedentarismo, porque hoje o sedentarismo entre os adolescentes, vou tirar aqui, né, para ficar melhor. O sedentarismo entre os adolescentes é muito alto, né? Hoje os adolescentes eles estão ali atrás de uma tela de computador, né? Estão ali no videogame, são poucos. Até as atividades físicas na escola reduziram, né? Na nossa época, não é nem da sua, mas na nossa época, a gente tinha educação física verdadeira, né? Hoje nem isso não tem mais. Exato. Então, eu acho que isso acaba aí, essa lamentação totalmente errada aí é complicado. Então, por isso que a gente vê tantos casos aí, né? Bem difícil mesmo, né? É verdade. A Edi quer usar a plaquinha dela. Ah, Michel participativo. Ela é super. Remédio tem sódio. Por que tem sódio em tudo? Pois é, por que tem sódio em tudo? Aí é uma boa pergunta, Michel. Eu também não sei te responder por que tem sódio em remédio. Aí, quando vai ter palestras ainda, né, sobre o mesmo tema com o enfermeiro, né, com o médico, com o farmacêutico, aí eles vão saber te responder melhor, porque eu também não sei te explicar porque... Mas nós vamos chegar na etapa, Michel, que vai ter hipertensão arterial e os medicamentos. Ah, legal. Quando entrar nessa parte, vai ter um farmacêutico que vai falar sobre. E aí, com certeza, ele vai nos responder. Aí ele vai poder explicar, porque... Tem até uma farmacêutica nos assistindo aqui, que eu vi, que é a Érica. Aí, ó. Então, A Érica, eu vou farmacêutica, pescar essa então, Érica pra fazer a nossa vem live. responder com a Aí, gente, ó, né? Érica estará aqui em breve, então, Érica, fica aí o convite. É que tem sódio no medicamento, porque eu também não sei explicar, não. É isso? É isso, né? Uma? Não. Vamos lá. Tá, perfeito. Mais nada? Batemos o martelinho? Tá certo. Muito obrigada, viu? Perfeito, Carla, a gente que agradece e contaremos com você em outras oportunidades. Acompanharam, né? E fica o convite também para o Gama, como eu já falei no início, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, tiver alguma sugestão de assuntos, né? A gente se tiver algum profissional da saúde que gostaria de compartilhar conhecimentos com a gente também, muito bem-vindo, tá? Só entrar em contato, será um prazer
aí a gente abrir esse espaço e agradecemos de coração, porque a informação é tudo, né? E como eu falei do início, né? A informação ela é muito importante e o acolhimento também, né? Como tem aqui na nossa frase aqui na Fraterna, para quem não conhece aqui na nossa paredinha aqui, calma, Deus existe, você não está sozinho. E é verdade. Então, mesmo online, a gente consegue dar um apoio, uma palavra de carinho, né? E esse é o intuito do grupo. Então, eu gostaria de fazer uma prece para encerrarmos, mas agradeço a presença de todos e fica o convite para o próximo mês, na penúltima quinta-feira do mês, mais uma live nossa. Ainda não temos